Neste vídeo, vamos trabalhar com o script para exibir o formulário de entrada no estoque ao efetuar um duplo clique sobre uma linha de registro da tabela do formulário de filtro. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor de script. No editor, acessem o arquivo estilo filtro entrada.html e vocês vão procurar pela referência a tabela. No nosso exemplo, o ID da tabela é tab. E após definir o estilo da tabela, nós vamos fazer o seguinte: colocar aquele ícone de mãozinha quando o usuário mover o cursor sobre as linhas da tabela. Então, jogo da velha, ID da tabela, o nosso exemplo é tab. TR para entrar nas linhas, TD para entrar nas células. E abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando cursor, dois pontos, pointer, e ponto e vírgula. E eu quero também, quando o usuário mover o cursor sobre as linhas, alterar a cor de preenchimento da linha que está selecionada. Então, novamente, jogo da velha, ID da tabela, tab, tr, dois pontos, comando, hover e td, e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, background, traço color, cor de preenchimento, dois pontos, eu vou colocar orange, que é laranjado, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. E eu quero também, quando o usuário efetuar duplo clique sobre a linha, alterar a cor de preenchimento da linha. Então, jogo da velha, tab, tr, ponto, selecionada, para a linha selecionada, e td para entrar nas células, e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, background, traço color, dois pontos, eu vou colocar yellow, que é amarelo, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Salva as alterações e já podemos testar esta parte para ver se vai exibir o ícone de mãozinha e também alterar a cor de preenchimento das linhas. Show de bola, pessoal! Conforme o movimento, o cursor é alterado a cor de preenchimento da linha. Outra propriedade, pessoal, que nós podemos ajustar é a seguinte: retirar este espaçamento entre as linhas das células. Se vocês desejar retirar o espaçamento, vocês vão fazer o seguinte: de volta no editor, agora no estilo da tabela, vocês vão trabalhar com a propriedade border. Border, traço, collapse, dois pontos, e vocês vão colocar collapse, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Salva as alterações e vamos testar para ver a mudança que vai ocorrer no estilo da tabela. Desta forma, eu não tenho espaçamento entre as células. No meu caso, eu prefiro deixar com um espaçamento. Então, vou desativar esta propriedade. Ok, ajustamos o estilo da tabela. Agora nós precisamos fazer a função para exibir o formulário de entrada no estoque. Então, agora, vocês vão acessar o arquivo filtro entrada-js. Desce até o final dos códigos e aí nós vamos fazer mais uma function. Function, eu vou chamar esta função de dc tabela, de duplo clique tabela.
abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro desta função, o primeiro passo é referenciar as linhas da tabela. Então, var linhas, tabela vai ser igual a document, ponto, muita atenção agora, pessoal, carry, selector all, para selecionar tudo. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, jogo da velha, e aí vem o ID da tabela HTML. Então, acessem o arquivo filtro entrada.html. Localiza a tabela e copia o ID. Copia o ID, volta no código e cola depois do jogo da velha. Espaço TR para referenciar as linhas da tabela. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é fazer um laço para percorrer todas as linhas da tabela. Podem copiar a variável linhas tabela. Copia e cola. Linhas tabela, ponto, for each e abre e fecha parênteses. E dentro dos parênteses, function e abre e fecha parênteses. E dentro dos parênteses, variável linha. Fora dos parênteses da function, abre e fecha chaves. E pressiona Enter. Depois do último parênteses, podem fechar com ponto e vírgula. E dentro desta função, nós precisamos fazer outra função, que vai ser disparada com o duplo clique sobre a linha. Então, podem copiar a variável linha.add event listener. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas, evento dbl click, duplo clique. Fora das aspas duplas, vírgula, e aí nós precisamos fazer mais uma function. Function, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E pressiona Enter. E dentro desta função, para referenciar a linha, nós vamos fazer o seguinte. Comando this ponto class, deixa eu ir bem com calma agora, pessoal, olhando na minha colinha, class list ponto toggle, tem 2G agora, toggle, abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, nós vamos colocar o seguinte. Lembra que nós colocamos uma variável chamada selecionada, no estilo das linhas da tabela. Podem copiar o nome da variável e vocês vão colocar dentro das aspas duplas. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Beleza, alterei a cor de preenchimento da linha que recebeu o duplo clique. Agora eu preciso capturar o ID, porque eu vou enviar para o formulário de entrada no estoque o ID. E quando abrir o formulário de entrada, eu vou fazer a pesquisa pelo ID, para que o usuário possa estar editando ou excluindo a linha. Então, var ID vai ser igual, vem da linha, comando this, ponto, cells. E aí, vocês vão abrir e fechar colchetes. Qual a coluna da tabela HTML que eu tenho os IDs? Então, vamos ver.
No meu exemplo, o ID é a primeira coluna. Então, coluna 0. De volta no código, dentro dos colchetes, coluna 0. Fora dos colchetes, ponto, text content. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Agora, pessoal, vem mais um detalhe. Eu quero exibir o formulário de entrada somente se o ID for diferente de underline e diferente do cabeçalho, porque quando o usuário clicar nesta última linha, eu não quero exibir o formulário de entrada. Também não quero exibir se o usuário clicar no cabeçalho. De volta no editor, então agora nós vamos trabalhar com o if. If, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, se a variável id, ponto de exclamação igual, que quer dizer diferente. E abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, vocês vão colocar o underline. Fora das aspas duplas, 2e comercial. Novamente, variável id, ponto de exclamação, igual. E abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, o cabeçalho da coluna, que no meu exemplo é id. Se for diferente de underline e também diferente do cabeçalho, eu vou acionar a API do Google. Então, google.script.run.with success handler. Abre e fecha parênteses e fora dos parênteses, ponto. E aí nós vamos acionar a função responsável pela exibição do formulário de entrada. Então agora vocês vão acessar o arquivo macrosentrada.gs e copiar o nome da função form_entrada, inclusive os parênteses. Copia e volta para o arquivo filtroentrada-js e cola depois do ponto. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E a função ela vai receber o ID. Então, coloquem a variável ID dentro dos parênteses. Beleza, feito a função, agora nós precisamos acionar esta função. Podem copiar o nome e aí vocês vão procurar pela função gerar tabela, ou seja, depois que carregar os dados na tabela, nós vamos colocar o evento de duplo clique em todas as linhas da tabela. Localizei a função gerar tabela, agora eu vou colocar depois do laço for. Pode ser bem no final, antes da última chaves que fecha a função. Aí vocês vão acionar a função descer_tabela e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Salva as alterações e já podemos testar esta parte. Por enquanto, não vai retornar o registro, é apenas para exibir o formulário. Executando o formulário, lembra que sempre que fazer alteração no código, precisa executar novamente. Duplo clique sobre a linha, alterou a cor e olha que show, pessoal! Já exibiu o formulário de entrada no estoque. Mas agora tem um detalhe. Quando o formulário de entrada for exibido, eu já quero fazer a pesquisa pelo ID e retornar o registro no formulário, para que o usuário possa estar editando. Então, fecha o formulário de entrada, volta no editor e agora vocês vão acessar o arquivo macrosentrada.gs
e dentro dos parênteses da função, vocês vão colocar o ID. Podem copiar o nome da variável. E aí, vocês vão fazer o seguinte. Depois de form.list, vocês vão colocar a variável form.id. .id igual ao ID que o formulário de filtro enviou. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Ok, feito este ajuste, agora nós precisamos colocar este ID no campo ID do formulário. Então agora, vamos bem com calma. Agora vocês vão acessar o arquivo formentrada.html. Localiza o objeto input ID e dentro das aspas duplas do value, vocês vão fazer o seguinte: colocar menor, ponto de interrogação, igual e a variável ID. E aí novamente ponto de interrogação e precisa fechar com maior. Exatamente desta forma. O igual e o ID precisa ficar entre os pontos de interrogação. Feito este ajuste, agora nós precisamos fazer o seguinte. Se tiver um ID no campo ID, quando o formulário de entrada for executado, eu já quero fazer a pesquisa. Então agora vocês vão acessar o arquivo formentrada-js. E neste arquivo nós temos uma função chamada iniciar formulário. E dentro da função de retorno, depois de capturar a lista de produtos, nós vamos fazer o seguinte: if, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, seu campo ID, ponto value, ponto de exclamação igual, que quer dizer diferente. Se for diferente de vazio, neste caso, eu vou acionar a função pesquisar. Então, função pesquisar, abre e fecha parênteses e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Detalhe, pessoal, nós temos neste arquivo formentrada-js a função pesquisar, que é acionada pelo btn pesquisar. E agora vai ser acionada também ao iniciar o formulário, se o campo ID tiver um ID. Feito este ajuste, salva as alterações e vamos testar. Espero que eu não tenha esquecido nenhum detalhe. Executei o formulário de filtro, então eu quero editar esta linha de registro do ID 3. Duplo clique sobre a linha ficou em amarela, abriu o outro formulário e olha que show, pessoal! Já fez a pesquisa pelo ID que eu quero editar. Desta forma, facilita a troca de informação entre os formulários. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com o script para abrir o formulário de filtro a partir do formulário de entrada no estoque.